Boa noite a todos. Que bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Nós vamos louvar e eu quero convidá-los a fechar os nossos olhos para que nós possamos pedir a presença do Senhor em nosso meio. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós queremos te louvar nesse momento. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Hino de número 88. Achei um grande amigo. Quero ver a igreja louvando. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, mendigo pecador, resgatou-me, agora sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com Ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Dou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim me diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. Assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei pra sempre junto ao Salvador. Amém? Vamos cantar mais um louvor. Será projetado a letra aqui na tela. Digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor.
Nesse momento, eu gostaria de convidá-los, aqueles que têm um pedido no seu coração, aqueles que estão suplicando algo ao Senhor, aqueles que estão enfrentando algumas dificuldades, para que possamos louvar e que possamos colocar no altar do Senhor os nossos pedidos. Esse é o momento de nós cantarmos. Eu gostaria de convidá-los a ficarmos em pé, a ficarem em pé, e aqueles que desejarem podem vir aqui à frente para orarmos juntos após esse louvor. O seu coração ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que
monte, agora vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, onipotente e poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, nós estamos nesta noite na Tua casa de oração. Aceite esse nosso humilde louvor, imperfeito louvor. É do fundo do nosso coração, Senhor, e porque aqui estamos, porque queremos buscar mais de Ti, ó Pai. Quero pedir, Senhor, uma bênção especial nesta noite, para todos os que estão aqui presentes. Aquele que estiver, por um acaso, visitando pela primeira vez, se sinta bem conosco, e que Teu Santo Espírito o acompanhe. Ó Pai, Tu sabes que estamos iniciando uma nova semana. Daqui para frente, o nosso futuro é desconhecido. Por isso queremos colocar todas as nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoe os nossos familiares, aqueles que por algum motivo ou outro não puderam estar aqui nesta noite. Mas desde já o Teu Santo Espírito, Teus santos anjos estejam com cada um deles. Dá-nos Tua paz, a Tua companhia, o Teu amor, e um restante de culto feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Agora chegou o momento de você adorar a Deus com a sua oferta. Essa campanha que a igreja está fazendo para a continuação da reforma da igreja. Ali está a urna onde será depositada as ofertas. No decorrer da música, você levante e vai até ali e dê a sua oferta de coração. Hoje venho à tua casa, meu Senhor. Hoje tenho gratidão por teu favor. Com minha vida, meus atos, te adoro, coração e meus lábios. Maravilhas tens me dado, te glorifico, pois tens me abençoado. A ti vou me entregar em oração. Te devolverei minha oferta em adoração. Este é o meu desejo, o meu alegrar. A cada dia, Pai, em tudo te adorar. A ti vou me entregar em oração. A ti devolverei minha oferta em adoração. Este é meu desejo, o meu alegrar. A cada dia, Pai, em tudo te adorar. Queremos, ó Deus, te entregar essas ofertas aqui nas Tuas mãos, Senhor. Queremos que esta obra, Senhor, seja encerrada para que Jesus volte. Mas até lá, Senhor, estamos trabalhando para a reforma da Tua casa, do Teu templo. Faça com que essas ofertas sejam multiplicadas, Senhor.
de forma que seja multiplicado o Evangelho de Cristo Jesus no coração das pessoas. E este local seja chamado, Senhor, da tua casa de oração. Portanto, abençoe aqui aos doadores. E aqueles também que pretendem, Senhor, propõe no seu coração preparar uma oferta para que possamos concluir essa reforma. Assim nós te pedimos as bênçãos desde já, em nome de Jesus. Amém. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto aqui o calor presença do Espírito do Senhor. Vem, Santo Espírito, vem lá do céu, fica conosco, dá-nos o amor de Deus, e por tais bênçãos rendemos-te louvor. Um dia transformados todos vamos ser num lar de paz e amor. Vem, Santo Espírito, vem lá do céu, fica conosco, dá-nos o amor de Deus, e por tais bênçãos rendemos-te louvor. Um dia transformados todos vamos ser no lar de paz e amor. Amém. Boa noite. É uma alegria sempre imensa nós nos encontrarmos num ambiente tão agradável. E é sempre uma alegria nós sabermos que estamos aqui para renovar as nossas forças, para renovar a nossa energia espiritual, né?
para recebermos de Deus o alento, o conforto, o poder para vivermos mais alguns dias, com certeza andando na presença do nosso Deus. Que bom que você está aqui. A melhor decisão você tomou, estar na presença do nosso Deus. Não existe ambiente e nem momento melhor, mais oportuno. E a você que está nos assistindo, com certeza, aonde estiver, o momento que você tira para estar na presença de Deus, realmente faz toda a diferença na sua vida. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus inunde o nosso coração. E o nosso desejo é que nós saiamos daqui a alguns instantes, melhores do que quando entramos. Amém? Se eu falar o nome Jimmy Logan Howlett, talvez a maioria de vocês, se não todos, vai dizer assim: eu não conheço. Jimmy Logan Howlett. Esse é o nome do personagem. Mas talvez se eu disser assim, Wolverine, agora eu lembro. Já ouvi falar, né? Ou então já assisti. O personagem sobre o qual nós vamos tratar um pouquinho nessa noite, e conforme a proposta nos domingos anteriores, derrubar alguns mitos, é o Wolverine. E para que nós contextualizemos um pouco melhor esse personagem, né? Principalmente para você que não conhece muito a respeito dele, eu quero falar algumas curiosidades a respeito deste super-herói dos quadrinhos e agora também das telonas, né? Esse Wolverine, esse herói, considerado por alguns anti-herói, inclusive, é uma criação da Marvel Comics. E a primeira aparição de Wolverine aconteceu em outubro de 1974. Foi a primeira vez que ele apareceu aí nas histórias em quadrinho. Ele faz parte de uma galera conhecida e chamada como humano mutante. Humano mutante. E aí já vem inserida, né, ali nas entrelinhas um pouquinho da teoria da evolução. Os seres humanos normais, num determinado momento na história, começam a sofrerem algumas mutações, algumas transformações, e passam então a nascer alguns seres humanos com alguns poderes especiais. Esse é o caso do Wolverine. Ele possui, de acordo com o trama, de acordo com a história, o Wolverine possui força, agilidade, reflexos e velocidade aprimoradas, comparando-se com os seres humanos normais, né? Ele também tem sentido sobre-humano, olha só. Sentido sobre-humano. Os sentidos do Wolverine são muito mais aprimorados, né, do que os normais. Então ele é capaz de, pelo cheiro, né, identificar a aproximação de alguém. Os ouvidos, né, funcionam de uma maneira muito mais afinada, apurada e poderosa. Ele consegue enxergar à distância aí alguma movimentação e coisas desse tipo. Uma das características assim visíveis, que são mais notadas e mais lembradas quando se fala do Wolverine, são justamente as garras retráteis, né? Quando ele fecha a mão, aparece aquelas garras, né? E com elas ele faz aí, né, de pratos a arrasos, né? Essas garras originalmente eram de osso mesmo, né? Quando ele fechava a mão, isso de acordo com a história, né, em quadrinhos, quando ele fechava a mão apareciam essas garras de osso, normal. Mas num determinado momento lá da vida dele, de acordo com uma experiência que fizeram lá, né, inseriram no seu corpo uma liga metálica, obviamente fictícia, uma liga metálica chamada adamantium. E essa liga metálica, meus queridos, ela envolveu os ossos do Wolverine, de acordo com a experiência lá, né? Não transformou os ossos em aço, mas envolveu os ossos dele nesta liga metálica praticamente
Oi. Som. Nessa liga metálica praticamente indestrutível. Então, todos os ossos do corpo do Wolverine agora, né, estão revestidos de adamantium. E as garras dele, além de estarem revestidas, né, se tornaram bem afiadas e praticamente indestrutíveis. E agora ele consegue cortar qualquer objeto praticamente, né? Tudo que aparecer na frente dele, ele passa as garras ali e consegue cortá-las. Outra característica interessante do Wolverine, ele tem um temperamento agressivo, quase chega à selvageria animal, né? Anda sempre ali com a cara fechada e vingança para ele é um prato que ele serve quente, frio, gelado, de qualquer jeito, né? Ele tem esse temperamento altamente agressivo. O Wolverine tem um arqui-inimigo. Tem vários inimigos, né? Mas o arqui-inimigo do Wolverine chama-se Dente de Sabre. E é interessante porque o Dente de Sabre tem poderes semelhantes ao Wolverine. Por isso ele se torna o arqui-inimigo do Wolverine. Agora, a característica que eu gostaria de chamar a atenção, a principal característica e motivo do nosso estudo, né, da nossa comparação nessa noite, tem a ver com o poder que o Wolverine tem de regeneração espontânea, acelerada. O Wolverine toma tiro, né, se machuca, se corta, e a recuperação dele é quase que instantânea. Ele toma diversos tiros assim, e aí as balas saem do corpo dele, né, são expulsas assim espontaneamente, e a pele dele, o corpo dele se regenera de uma maneira assim espetacular, né, acelerada. Então essa regeneração espontânea e acelerada dá uma longevidade ao Wolverine que, humanamente falando, ele se torna quase que imortal. Para os senhores terem uma ideia, de acordo com a história em quadrinhos, né? Certa vez, numa batalha contra o Hulk chegou a dividir o Wolverine ao meio. Só que o Wolverine, com essa capacidade de regeneração, conseguiu colar as duas partes e se recuperou. E pelo enredo, pela história, a única maneira que tem de matar o Wolverine é separar a cabeça do corpo, mas deixar distante uma da outra. Não pode ficar próximo, porque se ficar próximo ele vai se juntar novamente e vai se regenerar também. É a única maneira, além de uma segunda maneira que seria asfixiá-lo com carbonarium, que é aqui um metal fictício que justamente atrasa esse fator de recuperação do Wolverine. Então, amados irmãos, o Wolverine, que é o personagem introdutório aqui da nossa meditação, tem, humanamente falando, como um super-herói ou como um anti-herói, como queiram, tem a incrível capacidade de auto-regenerar-se, tornando-se quase imortal. É sobre esse pontinho aqui, é nesse pontinho aqui que nós queremos pegar e meditar um pouquinho com vocês essa noite. Derrubar esse mito, né? O mito da imortalidade natural do ser humano. Com certeza todos nós não temos planos, não fazemos planos para deixarmos de existir. Faz parte, está intrínseco na natureza humana a defesa da vida, a manutenção da vida. E com certeza todos nós, né, vamos sempre batalhar para conseguirmos viver cada vez mais. Aliás, é um dos objetivos aí da ciência moderna, desenvolver práticas e habilidades fazendo com que o ser humano consiga viver cada vez mais. E quem sabe alcançar aí uma longevidade, com perdão do trocadilho e da redundância, né? Uma longa longevidade, tornando-se quase que imortal. Existem inclusive alguns empresários, e isso é fato verídico, né? Alguns empresários que já pagaram, inclusive, pagaram altas somas em dinheiro
para terem inclusive os seus corpos congelados, ou só a sua cabeça congelada, aguardando que em algum momento da história a ciência se desenvolva de maneira tal que consiga trazê-lo à vida novamente, de alguma forma. Então ele tem essa esperança. Está no nosso coração, está no nosso DNA a preservação da vida. E via de regra, amados irmãos, os super-heróis, via de regra, eles têm essa capacidade, né? A imortalidade. Via de regra, o que nós vemos na apresentação dos heróis, nas revistas em quadrinho, até mesmo nas telas, né? Um ser humano ou não, né? Ele pode ser da terra ou não, mas uma pessoa, um ser com capacidades incríveis, sobrenaturais, além do comum, que batalham as suas batalhas, que travam as suas guerras contra os seus arqui-inimigos e não morrem. Defendem muitas vezes a humanidade e não morrem. Matam, mas não morrem. E quando acontece, já aconteceu aí na história alguns eventos assim, quando acontece a morte de algum super-herói, na verdade, por trás de tudo isso há uma jogada de marketing, né, para se conquistar, né, mais atenção para o enredo, para a história, e logo logo ele volta à vida e continua as suas batalhas, destruindo a tudo e a todos. Isso é o que acontece de maneira geral no mundo dos quadrinhos, no mundo dos super-heróis. Agora eu gostaria de chamar a atenção e fazê-los navegar por alguns fatos que a palavra de Deus nos apresenta. Eu gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vimos aqui, queridos irmãos, estamos vendo, né, ao longo dos domingos, aí, esses domingos que nós temos participado desta série, justamente essa intenção ou essa noção, essa necessidade de nós, seres humanos, agirmos num determinado sentido como super-heróis. Buscarmos de alguma forma condições para sobrevivermos, né, às batalhas do nosso dia a dia, às batalhas da nossa vida. Vencermos inclusive as doenças que aparentemente são incuráveis, né, ou quase incuráveis. Há uma árdua batalha aí para que consigamos vencer todos esses obstáculos, né, esses fatos que acontecem em nossa vida, que nos causam tristeza, que nos causam pesar, que causam inclusive separação de famílias. Então, meio que essa ideia, né, essa vontade, esse plano que o ser humano tem, é meio que projetado nesses super-heróis. Nós acabamos encontrando, então, esses homens e mulheres aí das histórias em quadrinhos, tendo essa característica principal, fundamental, da imortalidade ou quase imortalidade. Não é diferente aqui com o caso do Wolverine. Mas vamos ver o que a Bíblia diz em São João capítulo 10, irmãos. Verso 11. Mas antes de lermos, por favor, fechemos os nossos olhos. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor amado, porque por mais uma vez estamos diante de tua santa presença. Te agradecemos, Pai querido, porque por mais uma vez e ainda com liberdade, podemos abrir a tua santa palavra, podemos meditar nela, aprender dela. Rogamos que o Senhor fale a nós neste momento aquilo que precisamos ouvir. Rogamos humildemente que o Senhor nos conceda poder para praticarmos em nosso dia a dia aquilo que o Senhor nos ensina através da tua santa palavra. Transforma-nos, abençoa-nos, usa-nos como instrumento de bênção. Nós oramos humildemente agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz no verso 11 do capítulo 10 do Evangelho de São João: eu sou o bom pastor. Amém? Quem diz aqui, irmãos? Quem está falando aqui a nós? Jesus. Então nós podemos parafrasear dizendo: Jesus é o bom pastor. E ele continua dizendo: o bom pastor mata pelas suas ovelhas. É assim que está escrito? O bom pastor destrói pelas suas ovelhas. É assim que está na sua Bíblia?
O bom pastor é imortal pelas suas ovelhas. É assim que está escrito na sua Bíblia? Não. O Senhor Jesus Cristo nos diz essa noite que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Amém, irmãos? Quando nós vivemos totalmente conectados a esta vida fictícia dos super-heróis, se nós vivemos dessa maneira, se alguma criança, né, é criada, é educada, conectada, ligada o tempo todo com esse enredo fictício dos super-heróis, vendo que nenhum super-herói morre para salvar os seres humanos, para salvar aqueles que estão em perigo, fica até difícil você observar, você estudar, você conhecer alguém que seria o super-herói, mas que para salvar a humanidade não destrói o arqui-inimigo, não destrói as cidades, não arrasa, não derruba nada, apenas se encaminha obediente ao matadouro e entrega a sua vida por aqueles a quem ele deseja salvar. Parece antinatural essa ideia, parece algo assim de outro mundo, né? E realmente é de outro mundo, do mundo celestial, irmãos, porque este é o plano de Deus, essa é a ação de Deus para nós seres humanos. Jesus Cristo abandonou o céu, enquanto Deus, ele se fez homem, encarnou, assumiu a natureza humana, nasceu aqui na terra como um ser humano, uma criança, frágil, indefesa, necessitando de cuidados, e foi cuidado durante toda a sua infância, sua meninice, pelos seus pais. Viveu uma vida de humildade aqui na terra. E enquanto homem, ele se fez servo. Mas não parou por aí. Enquanto servo, ele foi considerado um bandido. E por isso foi preso. Mas ainda não parou por aí. Enquanto um bandido, ele foi considerado o pior dos malfeitores. E por isso foi crucificado ao centro. Era assim o procedimento. O pior dos malfeitores sempre era colocado no centro. E Jesus Cristo foi crucificado, tendo ao seu lado 2 bandidos. Foi considerado o pior dos malfeitores. Você já parou para pensar o nível de sacrifício que um Deus de amor se sujeitou para salvar a humanidade? Não tinha adamantium nos ossos de Jesus. Jesus Cristo não tinha garras para libertar-se da prisão. Não havia o poder regenerador acelerado na carne de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi açoitado, sangrou, desfaleceu, sentiu fome, sentiu sede, sentiu fraqueza. Foi pendurado numa cruz, agonizou durante 6 horas, e na 7ª hora, a partir do momento em que ele foi crucificado, na 7ª hora, Jesus Cristo depôs a sua vida na cruz do Calvário. E por que ele fez isso? Ele fez isso por amor. Ele fez isso porque ama a mim e a você. Ele fez isso, meus queridos, porque era a única maneira, a única solução para resolver um problema. Ele fez isso porque esta ação era o único antídoto que poderia resolver o problema do veneno do pecado. Não havia outra. Os anjos quiseram fazer isso. Quando souberam do plano,
daquilo que Deus estava por fazer, os anjos mesmo disseram assim: não, pode deixar, nós vamos, nós faremos isso. Mas Cristo disse: não, esta obra é minha, só eu posso fazê-la. Jesus Cristo, como o nosso Salvador, abandonou o céu, a perfeição do céu, abandonou a adoração dos anjos, veio à terra, nasceu numa manjedoura, cresceu, criou-se, tornou-se adulto, vivendo uma vida pura, simples, humilde, uma vida dura, mas ele viveu e morreu por amor a mim e a você, para nos salvar do pecado. Vamos continuar a leitura em João capítulo 15. João capítulo 15, verso 13. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz: ninguém tem maior amor do que este. Não existe maior demonstração de amor na história, irmãos. E olha que as pessoas fazem loucuras por amor, né? Com certeza, algum de vocês aqui, presente nessa noite, já deve ter feito aí, quem sabe, alguma loucura de amor. Mas não existe, entre aspas, loucura de amor maior do que aquela que foi demonstrada por nós, né? Em nosso favor na cruz do Calvário. Porque a palavra do Senhor mesmo diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E olha que coisa interessante, grandiosa e profunda. Porque se nós pararmos para pensarmos, tomando-nos como exemplo, se alguém da nossa família estivesse correndo um risco de vida e nós tivéssemos a oportunidade de defendê-lo com risco da nossa própria vida, tenho certeza que ninguém titubearia, né? Duvidaria em fazer isso. Se um filho nosso, um pai, de repente estivesse numa situação de perigo, um amigo chegado, se estivesse numa situação semelhante, muitos de nós, talvez, faríamos a mesma coisa. Colocaríamos a nossa própria vida em risco para salvar a vida de um amigo chegado. Um amigo não tão chegado assim, poucos de nós faríamos isso. Mas um inimigo? Quem daria a sua própria vida por um inimigo? Humanamente falando. Jesus Cristo, quando decidiu vir à terra, morrer no lugar do pecador, ele veio morrer pelo seu inimigo. Porque nós, enquanto pecadores, distantes de Deus, somos inimigos de Deus. E Jesus Cristo não mediu esforços e sacrifícios para morrer por mim e por você. Ele colocou a sua vida como penhor da nossa salvação. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário para dar-nos a oportunidade de termos a vida eterna que Ele tem. E voltando a este assunto, no capítulo 6 do mesmo Evangelho de João, olha só o que o Senhor Deus nos diz aqui, irmãos. Capítulo 6, verso 47. Verso 47. Como nós já havíamos comentado, faz parte da nossa natureza a preservação da vida. Nós trabalhamos em função disso, né? E se houver uma necessidade, nós faremos até coisas além da nossa capacidade, inclusive, para preservarmos a vida. O ser humano não foi feito para morrer. É claro, o ser humano foi feito para viver eternamente.
Estamos num período temporário. Deus está ajustando as coisas para que nós voltemos à situação ideal, lá do início, né? Jardim do Éden, vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, amados irmãos, cada um de nós, dentro das nossas realidades e condições, trabalhamos e defendemos, né, essa prioridade da nossa vida, a preservação da nossa vida. Almejamos a vida eterna. E, inclusive, muitos projetam, né, esse desejo da vida eterna nesses personagens, criando esses mitos, essas fantasias, essas histórias fictícias. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem o que, irmãos? A vida eterna. Amém? Só há uma maneira de nós alcançarmos a vida eterna. Nada do que nós façamos, nada do que nós projetemos, nada do que nós realizemos vai nos dar esta condição. Humanamente falando, nada. Porque não há em nós condições para alcançarmos a vida eterna, a não ser que nós estejamos em Cristo. Para que nós alcancemos a vida eterna, é preciso que nós estejamos naquele que é o Senhor da vida, aquele que nos dá vida, aquele que nos deu vida, aquele que deseja nos reconduzir à situação da perfeição da criação, aquele que deseja restaurar em nós a perfeição, dar-nos a vida eterna. Não há super-herói que tenha essa condição. Não há ser humano que consiga alcançar, pelo seu próprio poder e força, essa condição. Todas as tentativas, com certeza, todas elas, vão cair em buracos sem fundo, né? Não tem como, irmãos. Jesus Cristo é o doador da vida eterna. O Senhor Jesus Cristo é o único capaz de nos libertar do nosso arqui-inimigo. E o Senhor Jesus Cristo é o único capaz de nos conceder uma vida nova, uma novidade de vida. Ele é o único capaz de nos conceder a eternidade. Amém? É claro que ele não é o nosso super-herói, né? Porque nós não podemos comparar duas coisas diferentes, principalmente sendo uma delas ficção. Nós só podemos comparar coisas semelhantes. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso discipulador. A frase, né, que foi colocada aqui para a chamada da meditação, diz assim: os heróis são imortais, discipuladores dão sua vida. E assim como o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós, nós podemos, dentro daquilo que nos é possível, doar a nossa vida pelo nosso próximo, pelo nosso amado irmão, pelos nossos discípulos. Porque, de um jeito ou de outro, cada um de nós somos discipuladores no ambiente em que vivemos, na esfera onde nós temos influência. E o Senhor Jesus Cristo nos chama, irmãos, para um relacionamento vital, fundamental e profundo com Ele. Um relacionamento cujo resultado será a vida eterna. Mas Ele também nos chama, amados irmãos, para que nós transmitamos a outras pessoas essa realidade, essa verdade pura e cristalina, salvadora, que é a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus. Amém? Jesus Cristo é o único capaz de nos conceder uma novidade de vida. E a promessa do Senhor Jesus Cristo nós encontramos dentro do contexto que nós estamos estudando, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 11.
Deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 11 de João. Só um adendo. Eu disse que o arqui-inimigo do Wolverine é o Dentes de Sabre, justamente porque ele tem poderes semelhantes ao do Wolverine. Mas na história real, no drama real que nós acompanhamos e vivenciamos, também encontramos um arqui-inimigo. O arqui-inimigo de Jesus Cristo e, por conseguinte, o nosso arqui-inimigo. Mas um detalhe fundamental aqui, meus queridos irmãos, é que o arqui-inimigo de Jesus Cristo não tem poderes semelhantes ao dele. Amém? É um arqui-inimigo já derrotado. Amém? É um arqui-inimigo que está aguardando no corredor da morte a execução da sua pena. E nós podemos participar da mesma vitória que Jesus Cristo. Nós podemos participar da mesma ação de derrota do inimigo que Jesus Cristo executou na cruz do Calvário. E qual é o segredo para isso? O segredo para nós derrotarmos o arqui-inimigo, irmãos, é estarmos escondidos naquele que derrotou o arqui-inimigo. Amém? E ainda que venhamos a sucumbir, a morrer durante esta batalha, a promessa de Deus para nós, aqui em João capítulo 11, verso 25, diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Amém? Amados irmãos, Jesus Cristo é o vencedor da morte. Jesus Cristo é o doador da vida. E Ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus Cristo é o único capaz de dar vida aos mortos, fisicamente falando. Jesus Cristo é o único capaz de dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Como que zumbis humanos, né? Espiritualmente falando. Andando de lá para cá, mas não tem vida espiritual. Jesus Cristo é o único que pode nos conceder essa vida. Tanto a física, se nós viermos a perdê-la antes da volta de Jesus Cristo, quanto a espiritual, que já nascemos sem ela, pela própria condição de pecado, mas que ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele então implanta em nós esta nova natureza, a vida espiritual, preparando-nos para a eternidade ao seu lado. Amém? Nós precisamos entender de uma vez por todas que não somos super-heróis. Não podemos, amados irmãos, continuarmos travando estas batalhas diárias contra o pecado como se nós fôssemos o Wolverine. Não somos. E nem os outros super-heróis. Não temos forças e nem poder em nós mesmos para vencer o pecado. Para andarmos em novidade de vida. Para sermos novas criaturas. Para vivermos eternamente. Só há um que tem este poder, essa capacidade e esse desejo. Deus não quer guardar consigo, Ele quer repartir conosco a vida eterna, a vida abundante, conforme Ele mesmo disse. Chegou a hora de nós tomarmos uma decisão. Estarmos ao lado, escondidos naquele
que já é vencedor. Se nós quisermos participar da vitória, não há outra maneira. Há um verso na Bíblia, obviamente, muito conhecido, que é João 3,16. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, para nós encerrarmos, enquanto eu faço a leitura, gostaria que o novo sentido já viesse aqui à frente. Eu gostaria que você meditasse de uma forma diferente neste verso. Eu vou ler aqui, você vai acompanhar a leitura. Capítulo 3, o verso 16 do capítulo 3 de João, é uma promessa fantástica, maravilhosa, profunda, abarcante, esplêndida. Não conseguimos expressar isso em palavras. Mas veja bem, observe como é que Deus se expressa para nós nessa noite, nesse momento. Ouça a voz de Deus falando a você agora. Assim que nós terminarmos a leitura, se você deseja realmente viver numa novidade de vida, ser mais que vencedor em Cristo Jesus, nós vamos cantar o hino Canta Minha Alma, né? É isso? Canta Minha Alma, é o hino oficial desta série para encerrarmos. E todos nós poderemos, através do louvor, glorificar o nome de Deus. Mas antes disso, preste atenção nesse texto. São João, capítulo 3, verso 16. Por quê? Essa é a maior explicação. Deus, o maior ser, amou o maior mandamento ao mundo, o maior alvo do amor divino. De tal maneira, a maior intensidade, que deu a maior dádiva, o seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus, para que a maior abrangência, o que nele crê, a maior condição, não pereça. Eis aqui a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. Você tem essa esperança em seu coração? Este é o momento de abrir o seu coração a Deus, entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Por favor, vamos todos nos colocar em pé para louvarmos a nosso Deus. Mistério que não posso entender.
o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma.
Amém? Que alegria é termos a certeza de um amor tão especial e tão bondoso para conosco. Feche os seus olhos. Permaneça com o seu coração aberto. Senhor Deus, obrigado por esse amor maravilhoso. Obrigado por teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor já venceu o arqui-inimigo. E o Senhor deseja conceder a nós a mesma vitória. Por isso, nesse instante, nós nos colocamos em tuas mãos, dizendo ao Senhor que nós não queremos mais tentarmos ser super-heróis. Não há nada em nós para que nós consigamos tal façanha. Nós cremos em Ti, agradecemos pelo Teu sacrifício e aceitamos o senhorio, o Teu senhorio em nossas vidas. Queremos estar preparados para a eternidade ao Teu lado. Queremos viver uma vida diante da Tua santa presença, momento a momento, para que o Senhor nos torne mais do que vencedores. Por isso nós clamamos o Teu perdão nesse instante. Clamamos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A minha alma canta, a minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite na presença do nosso Deus.